Graça e paz. Aleluia. Irmãos, eu queria primeiro, assim, agradecer a todos vocês que estiveram, né, nesse período aí de jejum, de oração, estiveram orando por esse movimento, né, das 50 horas de oração pela redenção da Europa. Eu tenho visto, assim, o favor de Deus, eu tenho visto o agir, o mover dele, né, dos céus, levantando as pessoas, despertando esse exército, né, de reconstrutores, de restauradores, e glória a Deus, porque eu enxergo isso como resposta das nossas orações, né? Hoje eu estava conversando com a profeta Cida Nicolau, ela está preparando os alvos, né, para a gente estar orando. E então ela foi orar, foi perguntar ao Espírito Santo esses alvos, né? O que o Espírito Santo tinha para falar para ela em relação a esse movimento. Então ela está escutando. E uma das coisas que ela veio me falar sobre preparação, né? Para essa batalha espiritual. E aí ela deu o exemplo de Josué, né, de todos os preparativos que o povo passou antes de atravessar o Rio Jordão, e depois que atravessaram, os preparativos, né, de circuncidar, de tomar a ceia, e somente depois disso o anjo do Senhor apareceu para Josué. E aí eu falei com ela, eu falei assim, profeta, isso é exatamente o que Deus falou com a gente no começo do ano, para a gente estar estudando, meditando em cima desses primeiros capítulos do livro de Josué, e de estar aplicando, né, na nossa vida, devagarzinho, né, à medida que o Senhor fosse nos dando comandos, a gente ia obedecendo, a gente ia aplicando na nossa vida, e foi assim, e a gente nem imaginava qual que seria o exército, qual seria a batalha que a gente ia enfrentar mais à frente, que nós vamos agora estar nessa batalha. E aí o Senhor, eu falei para ela, olha, Deus nos deu a direção do jejum de 3 dias, nós fizemos levantando o altar, de fechar as brechas, de levantar o altar na nossa casa, nos arrepender pelos pecados da nossa casa, da nossa família, os pessoais. Então, nós fizemos toda uma preparação para chegar a esse momento. Então, verdadeiramente, o Senhor já estava falando ao nosso coração, o Senhor já estava nos preparando, nos dando armas espirituais, nos dando, nos revestindo, né, com essa armadura, para que quando nós chegássemos nessa época, né, o Senhor nos daria essa tarefa, esse comando, e não é na nossa força, né? Não é pela nossa capacidade humana, mas porque o Senhor vai liberar os anjos dele, vai liberar a palavra dele, e é ele que vai trazer esse movimento e trazer essa resposta nos céus. Amém? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito forte. Ok. Antes disso, vamos orar. Quem pode estar orando por nós, pedindo para que o Senhor, o teu Espírito Santo, venha preparar o nosso coração para essa palavra. E aí, quem vai orar? Eu posso orar. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora colocar esta reunião, esse momento, Pai, diante da tua presença.
Que o Senhor venha, Pai, agora, pela tua misericórdia, usando a tua filha, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado no coração dela. Antes, ó Deus, de estar agora existindo no natural, ó Pai, existiu no espiritual. Que o Senhor agora venha nos dando, então, uma palavra, uma edificação, conforme a vontade do teu Espírito Santo. Guarda, Senhor, a casa dela, todos os seus pertences, tudo que contém, ó Deus, o nome da tua filha, e guarda-nos, ó, cada um dos teus filhos. Nós oramos e te agradecemos, porque cremos na provisão do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu queria compartilhar com vocês sobre proclamações proféticas. Não sei se alguns já conhecem sobre esse assunto. Mateus 10, 27. Quem puder ler para nós. Mateus 10, 27. Posso ler? Uhum. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Amém. Olha que forte. Aqui o Senhor está falando que Ele nos revela algo no nosso secreto. No nosso secreto, o Senhor traz uma mensagem ao nosso coração, ao nosso ouvido, né? Mas ele diz que essa mensagem, essa palavra, ela precisa ser liberada à luz do dia. Ela precisa ser declarada ao ar, né? A uma autoridade. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estar fazendo, né, nesses dias de proclamações proféticas, de liberarmos, né, orarmos de uma forma onde nós temos respostas, onde nós provocamos essas respostas dos céus, porque nós vamos estar usando a própria palavra do Senhor. Quando nós oramos com a palavra de Deus, essas respostas, elas são provocadas, né? Porque foi o próprio Deus quem disse. Não sei se os irmãos já perceberam que existem orações que a gente faz que demora, né, a ter respostas, e uma das coisas que muitas das vezes nos confronta, nos inquieta, é não termos, às vezes, as respostas das orações no tempo que a gente necessitava, né? Naquilo que a gente esperava ter de resposta. Mas o Senhor tem ensinado a nós algumas coisas e eu queria compartilhar sobre isso. Lá em Eclesiastes fala que existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu, não é isso? Deixa eu até ler para eu não... Eclesiastes. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Essa aqui é a versão King James. E então,
existe a oração certa no tempo certo. Sabia disso? Muitas das vezes a gente ora e não tem respostas, porque não foi o momento adequado. A gente não entendeu, a gente não discerniu qual que era aquele tempo. Como nós somos representantes de Deus aqui na Terra, Deus ele nos concedeu autoridade para falar em nome dele, né? De falarmos sobre orientação do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele quer nos instruir, quer nos dirigir nas orações para que haja resposta dos céus, né? Orações que vão romper essas barreiras. Mas nós precisamos perceber o tempo. Lucas 22 fala daquele momento onde Jesus ele estava intercedendo por Pedro. E ele fala que Satanás estava procurando peneirá-lo, não é isso? É isso mesmo, pastora, peneirá-lo. Isso. Então, ele fala, eu intercedi por você, Pedro. Então, foi no momento certo, no momento que que Pedro precisava dessa oração. Então, nós também precisamos estar atentos à oração, atentos ao Espírito Santo, para que possamos fazer a oração certa naquele tempo. Muitas das vezes a gente percebe no nosso coração, assim, às vezes aperta, né, o coração. Não sei, às vezes a gente lembra de uma pessoa, lembra de um nome, não sei. Eu acredito que muitas pessoas aqui já experimentou isso, né? De lembrar de uma pessoa, de lembrar de uma situação que essa pessoa costuma passar, né? E a gente, Senhor, cuida desse irmão, cuida dessa irmã, atende ela nessa situação, abençoa ela nessa situação, tira ela desse caminho errado, né? Então, muitas das vezes, essas orações foram inspiradas pelo Espírito Santo no momento certo, na hora kairos, no tempo como foi falado em Eclesiastes 3. Então, da mesma forma que Jesus intercedeu por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse, que ele não negasse a Cristo, essa oração teve resposta. Pensou nisso? Glória a Deus! A oração de Jesus teve resposta. Então, temos esse discernimento. Isso, Lucas 22, 31. Né? Então, a palavra tempo pode ser kairos ou cronos, né? Nós conhecemos isso. Mas a palavra ETH, em hebraico, é a mesma para kairos. E aí isso eu já pelo menos não sabia, né? E em grego, aliás, kairos é grego e et é hebraico, que tem um significado de tempo. E quando fala lá no livro de Eclesiastes que existe um tempo para cada propósito na Terra, é um tempo que significa um tempo estratégico para que as orações rompam barreiras. Pelo poder do Espírito Santo, ele pode nos alertar desse tempo estratégico. Então, eu creio que existem orações estratégicas, no tempo estratégico, no tempo certo,
Mas para isso nós precisamos estar conectados com os céus. E como está a nossa conexão? Como está a nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Todos nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, né? Até o Júnior mesmo tem sido assim um canal de Deus na minha vida, porque ele me chamou para participar de um grupo de estudo, né, sobre vida no Espírito, e através desse estudo, a minha percepção do mundo espiritual está muito aguçada. Então, eu percebo em todo o tempo o que está acontecendo. E eu estava ouvindo uma live hoje, eu achei tremenda um esclarecimento que ele trouxe, de que quando Deus criou a Terra, os primeiros dias ele criou os ambientes, depois ele criou os elementos para ocupar esses ambientes. E quando Deus criou o homem, ele criou o homem de uma forma sofisticada, porque o único ser que faz conexão com o reino espiritual e com o reino da terra, com o reino físico, é o homem. Então, irmãos, nós somos aqueles que têm tanto o poder de viver no reino espiritual, quanto a capacidade de viver no reino natural, o reino da terra. Então, assim, essa conexão com os céus, essa conexão com o mundo espiritual, você estar conectado nessa dupla dimensão. E aí é que entra as orações estratégicas. Olha só, abre lá Efésios 3:10. Quem puder ler. Efésios 3:10. Vamos lá, gente. Rápido. Me ajudem. Efésios 3:10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, aí fala que Deus irá fazer com que sua sabedoria seja conhecida por intermédio da igreja. E a palavra conhecer, ela vem do verbo grego, que significa gnorizo. E ela é traduzida por certificar, declarar, fazer conhecido, descobrir, revelar. Então, olha, tem uma chave nesse versículo, que Deus ele faria conhecido por intermédio da igreja a sua sabedoria. E isso, conhecer, significa revelar, declarar, descobrir. Então, Deus ele quer usar a igreja para fazer declarações às autoridades e dominadores demoníacos. Porque através da igreja nós faremos declarações, vamos trazer, revelar as sentenças do rei, as sentenças do Senhor diante dessas autoridades das trevas. Então, existe uma chave tremenda aqui em Efésios 3, que fala sobre a importância da igreja conhecer aquilo que está no coração de Deus e trazer à luz. Lembra aquele primeiro versículo que nós lemos de Mateus? Acho que é Mateus 3, né, que eu falei? Não, Mateus 10:27.
de ouvir aquilo que Deus está nos dizendo no secreto e declarar isso diante da luz. Fazer declarações a essas autoridades sem dúvida, fazer proclamações proféticas. E a palavra hebraica para proclamar é cara, que significa ordenar, declarar, gritar ou pregar. E é destinada a alguém de forma específica e com o objetivo de obter uma reação específica. E na língua grega, proclamar katagelo, significa contar, declarar de forma nítida e clara, abertamente em voz alta. Então, quando nós usamos a palavra de Deus, ou quando o Senhor nos traz algo no secreto, e o Senhor nos dá essa mensagem, e o Senhor nos dá no momento kairos, no momento né, que significa um tempo estratégico para que as orações recebam respostas imediatas, recebam respostas certas. Quando nós proclamamos, declaramos a palavra de Deus, nós devemos proclamar ela em voz alta. Eu não sei vocês, mas no meu desenvolvimento, na minha fé, uma das coisas que eu fui ensinada foi declarar versículos, foi orar em voz alta, né? Mas orando a palavra. Mas tinha que ser em voz alta, não podia ser só lendo na mente. Precisava ser declarado em voz alta. E havia todo um poder, toda uma... A gente era cheio do Espírito Santo e a gente percebia que aquilo ali criava forma. Né? Uma das coisas que a pastora Elma orou, que o Senhor tocou no meu coração, foi dela falar assim, olha, aquilo que já aconteceu no mundo espiritual, aquilo que já foi gerado no mundo espiritual, que seja trazido à Terra, né? Que seja trazido nesse tempo. E é isso. O Senhor, ele já determinou muitas coisas para as nossas vidas, para a nossa casa, nossa família, para a nossa nação, para a igreja do Senhor. Nós precisamos ouvir isso e trazer isso à existência, como? Proclamando, declarando. Isso se chama proclamações proféticas. Outra coisa muito importante, abra lá em 1 Coríntios 2:12. Primeira Coríntios 2:12. A minha versão aqui não é o que eu gostaria de usar. Amém. De conhecido. 2:12. Na minha versão coloca: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para conhecer, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, o Senhor, ele não nos deu, olha o que ele está falando aí. Olha que verdade, que chave que nós precisamos declarar. Sabe, Senhor, nos dê esse espírito, porque nós não temos o espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus.
E através do Espírito Santo de Deus, nós podemos compreender, nós podemos conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Olha que tremendo isso. E uma ferramenta que nós podemos utilizar para ativar o nosso destino, destravar o nosso destino, é conhecer. Quando nós, aqui fala conhecer aquilo que foi gratuitamente nos dado. Então, há um destino, há algo que já foi liberado para nós. E para conhecer isso, existe uma ativação. E eu aprendi isso hoje, eu achei muito forte, muito tremendo, e tem tudo a ver com aquilo que Deus estava falando ao meu coração sobre proclamações proféticas. Ele falando assim, nós somos ativados, o nosso cérebro é ativado quando nós tomamos água, quando nós comemos alguma coisa. O nosso cérebro é ativado. Agora, observe qual que é a passagem. 1 Coríntios 11, 26, diz assim, pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, olha aqui tem duas coisas importantes. Uma coisa é que Jesus, ele fala que é importante que venhamos beber do seu sangue e comer da sua carne, porque isso vai ativar o nosso espírito, isso vai ativar e destravar o nosso destino. E aqui fala sobre anunciar a morte do Senhor. Então, anunciar a morte do Senhor vem da palavra grega proclamar. Olha só, quando nós comemos e bebemos do Senhor, quando nós tomamos a ceia, quando nós fazemos isso de forma espiritual, ativa o nosso espírito, e isso faz destravar o nosso destino. E a Bíblia também fala que quando nós fazemos isso, nós fazemos proclamações, nós fazemos declarações. E uma das declarações que o Senhor fala aqui é de declararmos a morte de Cristo. Declarar a morte de Cristo, eu creio que é dizer que ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço, ele remiu as nossas vidas, ele trouxe o seu sangue que nos redimiu de toda condenação, de toda morte, né? Então, quando nós proclamamos, quando nós tomamos a ceia, quando nós tomamos o vinho, comemos o pão, nós estamos proclamando, nós estamos declarando. E outra palavra grega para proclamar é querusso. Querusso tem um significado muito forte. Querusso significa tornar-se um arauto do rei. O arauto era o mensageiro que falava da verdade divina. A mensagem proclamada por ele era pública e a proclamação autorizada exigia submissão. Quando nós nos tornamos esse mensageiro do rei, nós fazemos uma declaração pública. E essa proclamação carrega consigo um nível de autoridade. A autoridade da proclamação requer que aqueles que a escutam sejam submissos a ela.
olha que poder isso. Porque quando esse arauto do rei, quando esse mensageiro levava até, por exemplo, outro reino, ou até o povo, ele levava uma mensagem, um decreto do rei. E aqueles que escutavam aquela sentença, aqueles que escutavam essa proclamação, essa mensagem, eles estavam submetidos a essa mensagem. Eles estavam submetidos a essa declaração. Eles precisavam obedecer isso. Então, eu enxergo isso, eu creio que isso tem toda a conexão com aquilo que nós lemos em Efésios 3, de falar que a função da igreja, que por intermédio da igreja, Deus faria conhecido, né, diante das potestades e dominadores deste mundo, que a mensagem dele, a proclamações daquilo que vem dos céus, da boca de Deus, faz com que essas autoridades demoníacas tenham que se colocar de forma submissa a essas proclamações. Então, eu vi isso como algo assim tremendo da parte de Deus, que o Senhor, ele quer nos chamar para ser esses arautos do rei, para ser esses mensageiros. Mas para isso a gente precisa estar com o nosso coração, né, com o nosso espírito atento a essa mensagem, a essa voz. Porque quando nós ouvimos essa palavra, e quando nós oramos de acordo com isso que o Senhor nos revelou no secreto, de uma forma estratégica, aí sim nós obtemos resposta, nós obtemos uma reação, né, diante do mundo espiritual. Amém? E aí, gente? Eu creio que nós vamos estar fazendo, as palavras que nós vamos estar liberando sobre a Europa, justamente ouvir a voz do Senhor e profetizar, né? Eu busquei ouvir a Deus, né? Pedi ao Senhor que nos desse uma palavra, e Deus não falou apenas uma palavra de exortação, mas ele também trouxe uma palavra de esperança, de restauração, né? Que como a parábola da figueira, né? Que o Senhor disse, rogo-te que eu possa dar a ela mais uma oportunidade, né? Para cavar ao redor e colocar adubo. Então, assim, quando nós pegamos aquilo que o Senhor fala, que o Senhor nos revela no secreto, e nós liberamos como proclamações proféticas, nós provocamos os céus, nós provocamos o mundo espiritual, né? E ali, diante daquela palavra, as autoridades, os principados e potestades, elas precisam se submeter a elas. Precisam se submeter àquilo que está escrito. E como está aqui falando em Efésios 3, é através da igreja que ele vai se fazer conhecido. Fazer conhecido. Aleluia. Aleluia. Quem gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar? Vamos lá, gente. Eu confesso. É que você está com dois celulares abertos, eu acho.
Sim, é porque eu não estou a conseguir ter. Vocês não me conseguem ouvir através do computador. E por essa razão é que eu liguei. Agora estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Estamos te ouvindo, Ana. Um, Então, ok. Então, é através desse que você vai falar. É que o outro não dá. Então é assim, eu fiquei muito impactada com a situação relativamente à Santa Ceia, ser constantemente um decreto, não é? E é um decreto. Eu acho que nós tomamos consciência desta palavra, desta semente. Acho que se nós conseguimos perceber este maná que nos está a chegar hoje, acho que a nossa vida será completamente transformada. Porque a gente normalmente assume a Santa Ceia como algo para nós e de facto isso não deixa de ser, mas aqui também está um papel de evangelização e de transformação no mundo espiritual. E eu acho que isso abriu uma nova visão e eu dou graças a Deus por isso. Portanto, eu queria dizer isso. Eu acho que se calhar está tudo ainda a tentar mastigar, porque aquilo que foi dado é muito poderoso. Deus já está a falar, certeza, no coração de alguns de nós, algumas áreas para interceder, não é? E eu, quando ouvi esta palavra, às vezes há coisas que são muito fortes que Deus tem estado a mostrar. E eu clamo para que a gente, todos os que vamos participar, tenhamos a ousadia de proclamar aquilo que Deus quer, não é? Aquilo que Deus quer. E pronto, era isso que eu queria dizer. E vou apagar. Amém. Eu gosto muito de aplicar de uma forma ilustrativa exatamente aquilo que está relacionado ao meu trabalho, né? Eu trabalho no órgão chamado Ministério Público. Eu não sei aí em Portugal, em outros lugares, como que é chamado esse tipo de órgão, né? Que é o que defende os direitos e que acusa o crime, né? É o Ministério Então, Público também. Também é Ministério Público. sim. É igual. Então, assim, quando nós enviamos um documento, né, em nome da autoridade ali, de um promotor de justiça, essa pessoa que recebe esse documento, ela tem que submeter aquela palavra. E essa palavra e esse documento é como se fosse uma proclamação profética. E ela está em tudo que sai de documento, ela está embasada numa lei. Então, nós somos a igreja, nós somos como se fosse esse Ministério Público, né, que acusa, né, que denuncia os principados, potestades, as forças espirituais do mal, e nós somos aqueles que abençoamos aqueles que estão correndo, sofrendo algum tipo de injustiça, né? Então, nós usamos a palavra de Deus. E aí, quando nós liberamos esses decretos, liberamos essas proclamações no mundo espiritual, essas autoridades do mal, elas precisam se submeter a elas. Amém? Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Vamos lá, gente, me ajuda. Ô, pastora, Sim. só queria colocar se a senhora permitir, né, colocar em discussão ou opiniões
o que desabilita a igreja a esse poder da proclamação, né, diante do inimigo, diante das esferas espirituais, né? O que traz o descrédito? Qual que é o grande problema da igreja não viver esse nível de autoridade na proclamação? Bom, eu Eu vou creio dar que é uma falta de identidade também, não é? Eu acho que a igreja tem que retomar, reconhecer-se no seu papel, não é? Ou seja, voltar a perceber qual é a sua identidade. Aliás, eu acho que Deus está a cumprir com a sua palavra, que dizia, nos últimos tempos ele haveria de revelar grandes coisas. Portanto, eu também tem a ver precisamente com o novo tempo, não é? Em que Deus está a de revelar coisas que novas, não é? E aquilo que a autoridade é uma coisa que existe, mas eu acho que Deus está-nos a dar uma nova autoridade, ou mais, está-nos a dar uma revelação dessa autoridade. E eu penso que a Igreja, mais do que neste momento estar a castigar a Igreja, não é? E estarmos eu acho que Deus está a levantar. Ou seja, a cura existe, o batismo existe, todos nós sabemos dessas coisas, mas Deus está a levantar todas as coisas que são da sua igreja. Portanto, eu penso que temos que orar, interceder, para que haja uma nova revelação da autoridade que Deus quer derramar para cada um dos seus filhos, para ser igreja. Mas pronto, é o que eu acho. Abre lá João 15:15. Quem puder ler. Eu posso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse versículo aqui, eu acredito que responde a pergunta da Thalita. Eu acredito que é uma posição que você ocupa, né? Vou dar o exemplo da mesma forma do meu serviço. Se eu for como Ivonete, né, numa delegacia de polícia, dar ordens, eles não vão me obedecer, certo? Mas hoje eu mandei um documento para a delegacia de polícia em nome de uma autoridade, e eles vão ter que obedecer. Então, depende da posição, porque um servo é aquele que não conhece aquilo que está no coração de Deus, ele não sabe aquilo que está no coração de Deus. Então, ele não será obedecido. Mas se nós temos essa autoridade, o Senhor nos chama de amigos, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor. Então, nós recebemos essa autoridade para fazer conhecido a mensagem dele. Aquele arauto do rei que eu falei, ele era um mensageiro, ele não era uma pessoa comum no reino. Ele era um mensageiro que foi criado junto ali no palácio. Então, ele tinha uma posição, ele tinha uma autoridade.
ele era reconhecido. Então, da mesma forma, o Senhor, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós recebemos essa autoridade, nós somos conhecidos no mundo espiritual. Não sei se vocês lembram, parece que as cartas carregavam selos, né? Selos do rei. Então, quando aquelas cartas carregavam o selo do rei, eles precisavam, quer dizer, aquilo que estava naquela carta, né, carregava a autoridade do rei naquelas palavras. Thalita, eu te respondi? Amém, pastora. É mais ou menos isso que eu estava, né, imaginando aqui. Tomar posse da identidade, né, que temos. Eu acredito que, acho que até mesmo por um plano demoníaco, né, de roubar a identidade da igreja, né, e muitos vivem ainda, infelizmente, muitos vivem ainda sem essa identidade. E eu acredito que nós podemos ajudar essas pessoas, esses irmãos que vivem ainda tendo essa identidade de servo, né? E não consegue acessar o coração de Deus, né? Para poder, então, proclamar com autoridade. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Amém. Mateus 16, 19 fala assim: eu te darei as chaves do reino e dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a proclamação, ela traz, né, esse contexto de ligar e desligar, de comandar e estabelecer. Uma das coisas que me impactou muito foi quando eu comecei a ver operação de milagres, de curas, assim, instantâneas. Tinha um pessoal da Bethel Church que a gente andava com eles, assim, nas praças, então eram no meio, assim, dos ímpios mesmo, pessoas que não conheciam Jesus. E eles pediam para orar por eles. E assim, irmãos, você vê uma perna crescer, assim, diante dos seus olhos, sabe? Então, o que eu percebia que eles faziam de diferente, porque nessa época eu falava, Senhor, e eu orava, Deus abençoa, cura o fulano, Deus faz isso, Deus tira isso do coração dela, Deus faz, Deus remove essa doença, Deus abençoa e tal, né? E eles não, eles colocavam a mão e eles começavam a falar, perna, começa a crescer. Perna, estique. Então, eles davam ordens. Eles começavam a proclamar isso. O Senhor disse isso. Perna, cresça. Né? Enfermidade, saia. Seja restabelecido a saúde. Então, eu achava tremendo isso, sabe? E eu falava, Senhor, tá aí a diferença, sabe? Não é a gente ficar lá pedindo para Deus fazer e tal, mas é usar a nossa autoridade e declarar, né? Isso requer, assim, intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, não é sair e já começar a fazer de uma forma como se estivesse copiando os outros fazer. Eu acredito que tem tudo a ver, isso que a Thalita estava falando, com essa intimidade, de você ouvir a voz do Senhor e o Senhor falar, ore
por essa pessoa, por essa circunstância. Libere essa palavra, porque é aquilo que nós estávamos falando no começo. Não é orar em qualquer oração, em qualquer hora. É orar a oração certa, na hora certa, no tempo certo, né? Orações estratégicas. Então, para isso, requer uma intimidade de ouvir no secreto a mensagem que ele quer liberar para aquela circunstância, para aquele país, para aquela pessoa, para a sua cidade, né? Ouvir do Senhor e proclamar aquilo. Amém? Quem mais quer falar, irmãos? Por favor, vamos conversar. Agora eu falo, pastora. Então, vamos lá, pastor. Dentro disso que a gente está conversando aí, eu acredito que não é só questão de entender que não é servo, e sim amigo. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 4, quem quiser abrir aí para mim, até para ler, eu estou pelo celular aqui, deixa eu ver se eu consigo. Gálatas 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Paulo aqui está falando sobre a maturidade dos filhos, né? Então, um filho que é criança, que é menino, ele não consegue diferir, né? Diferenciar essa autoridade que ele tem. Então, o que eu vejo hoje também nas igrejas, de um modo geral, é que muitos sabem que são filhos, mas ainda quer ser filhos mimados. Não tomou a posição e a autoridade. Porque Deus não entrega espada para criança, Deus entrega a espada para soldado maduro, para homem maduro. Verdade. Então, quando a gente vai, principalmente, né, vamos usar o termo militar, né, para homens, quando a gente vai se alistar, nós precisamos ter a maioridade, né, para se alistar no exército, na aeronáutica, na marinha, depende aí a nação, eu não sei como funciona nas outras nações, mas no Brasil são 18 anos de idade que o jovem tem que ter. Então, ali é a maioridade dele. Ali é onde se tem essa responsabilidade. É lógico que a maturidade e maioridade são coisas diferentes. Mas aqui Paulo está dizendo sobre uma responsabilidade de filho maduro, de filho velho, de filho que já entendeu a sua posição. Então, tem muitos crentes que vivem, que entenderam a sua filiação em Deus através de Jesus, mas sempre busca e continua buscando o seu mimo diante do... A gente tem hoje um evangelho muito no aba, né? O aba. E eu concordo, Deus é o nosso Pai. Mas a gente fica esperando muitos mimos de Deus e não tomamos posição como igreja, como filho, como autoridade, né? E, se eu não me engano, 2 Coríntios 5:20 vai dizer que nós somos embaixadores do reino de Jesus na terra. Nós somos embaixadores de Cristo, né? E não tem ninguém com mais autoridade. A senhora trabalha no Ministério Público, a senhora sabe como funciona a autoridade. E não tem ninguém que tem mais autoridade na terra do que a igreja de Jesus. Não tem juiz, não tem senador, não tem presidente, não tem general, não tem nada que tenha mais autoridade, porque só a igreja consegue fazer o que a senhora falou aí, que é mover o reino espiritual. Então, tem muitos que vivem a sua vida ainda nesse leite espiritual, né? Como o autor de Hebreus vai dizer. Então, assim, para encerrar minha fala, quando nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, que para nós a tradução em português vem filhos, né? Várias vezes ali, mas existem duas maneiras ali de dizer filho. Uma é o téknon, o filho pequeno, e o outro é o rulhóis, filho mais velho, filho maduro. Né? Então, quando Paulo está dizendo ali, e aí no 19 ele vai dizer assim que
a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, Paulo está dizendo que a natureza está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos rulhóis, dos filhos maduros de Deus, para a manifestação da glória. E foi isso que Jesus fez, ele veio revelar a glória do Pai. Então, a igreja precisa tomar a posse da autoridade, né, da sua identidade, do propósito que ela foi estabelecida na terra, para que possa ser cumprido aquilo que nós temos como chamado de igreja. Então, eu vejo que não é só a questão de tirar a mentalidade de servo, né, de servo de escravo, porque a gente continua sendo servo de Jesus, embora sendo filho de Deus, mas aquela de escravidão. Então, tem muitos que entenderam que já não é mais escravo do pecado, que já não é mais escravo do medo, que já não é mais escravo das suas angústias, que já não é mais escravo de Satanás, mas vivem como filhos pequenos, quando Deus agora precisa de filhos maduros para poder revelar a glória dele na terra. Amém? Amém. Isso que você falou de filho maduro, né? É isso mesmo, de termos essa maturidade, de sermos esse filho, né, que conhece o coração de Deus. Né? O filho maduro, ele não está mais preocupado consigo mesmo, né? Ele já ele já consegue pensar no outro, né? Uma criança, ele só pensa em si mesmo. E um filho maduro, ele consegue pensar no outro. Voltando aqui na aplicação que a gente estava falando, eu me lembrei de algo aqui. Quando há uma decisão, uma sentença, para ela ter validade, ela precisa ser publicada num diário oficial. Então, olha só, o Senhor, ele nos dá uma mensagem, ele nos dá uma palavra, né? E a respeito de uma nação, a respeito da sua família, a respeito da sua cidade, da sua igreja, e você precisa proclamá-la ela, você precisa publicar essa mensagem, né? E você precisa usar os meios legais para fazer isso. E voltando a Mateus 10, 27, ele fala: o que vos digo no escuro, dizei-o na luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Quando a gente fazia intercessão criativa lá na Escola do Clamor, e a gente orava por países, né? E cada grupo se reunia e tinha um país específico que eles tinham que fazer um ato profético. E eu pedia para o Senhor as palavras. E eu ia orando, e o Senhor me dava um versículo da Bíblia. Eu orava e tal situação, um outro versículo da Bíblia. E eu ia anotando, e eu fazia todo um roteiro. Então, se eu ia orar por perdão dos pecados, eu usava um texto da palavra. Se eu ia orar para que houvesse arrependimento, eu usava um texto da palavra. E aí, eu sempre usando a palavra, né? Declarando, eu lembro que quando a gente orou pelo Brasil, foi muito marcante para mim, né? Porque a gente usou textos bíblicos de Amós, eu nunca me esqueço disso, e aí nós fomos orando para derrubar aquele reinado do comunismo, né? E o Senhor respondeu naquele mesmo ano. Então, outra coisa que eu queria contar para vocês, que eu achei fantástico, esse final de semana aqui na nossa cidade. Teve várias conferências de pessoas, assim, homens de Deus, autoridade na nação, que vieram fazer conferências aqui na nossa cidade.
E aí teve um pessoal que eu não conhecia eles, não. O apóstolo Léo Oliveira, não sei se vocês conhecem, a Nelma Aragon. E aí eles falam de umas coisas assim muito grande assim para mim, sabe? De cosmos, de pedras e tal, e não sei o que e tal. E eles falando sobre a operação dos 4 reinos e não sei o que e tal e tal. E eles, assim, fazendo guerra, batalha espiritual, de arrependimento. Eles foram arrepender pelo pecado do... gente, quem é que fez aquela, lá na Alemanha, as 99 teses? Lutero, né? Lutero. Martim Lutero. Eles foram se arrepender pelo pecado de Lutero, de porque fez divisão da igreja. Falei, meu Deus do céu, esse povo é muito hard, é muito, né? E aí, tal, e eu falei, meu Deus, ia para uma conferência, ia para outra, e depois eu fui lá para o Luiz Hermínio, lá, ele dava conta de pregar, de tanto que a glória de Deus tomou conta daquele lugar. E as luzes começaram a acender e apagar. Eu falei, Deus, o senhor está entrando aqui, né? Meu pai, que é isso? Irmãos, e aí eu achei tremendo, quando foi no outro dia, eu vi no jornal, caiu um meteoro aqui na nossa cidade. Pensa. Um meteoro foi filmado. Um meteoro, assim, passou a 80 quilômetros de distância. E eu falei, meu Deus, realmente aquilo que foi promovido pela igreja que afetou o cosmos, irmãos. Sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Afetou o cosmos, o que foi liberado, proclamado pela igreja, a mensagem que eles conheceram da parte do Senhor e liberou, proclamou, saculejou o cosmos, irmãos. Eu fiquei encantada. Eu falei, Jesus, o Senhor é lindo mesmo, maravilhoso isso que o Senhor faz. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão nós vamos orar para a gente encerrar. Pastora, a senhora, antes da senhora encerrar, explica para nós como vai funcionar para a gente transmitir a questão das 50 horas. A gente vai estar fazendo na igreja. Mandei hoje no grupo aqui do pessoal da nossa turma de oração. O pessoal está tudo chapado. Bênção de Deus. Sim, da uma forma que vocês vão estar entrando aqui, né? Vocês vão ver a tela de vocês. Vamos supor que o Júnior vai estar de anfitrião. Eu preciso de gente para ser anfitrião. Aí o Júnior vai estar com a telinha dele aqui, ele vai colocar a tela de vocês como a tela principal, né? E vocês vão estar aqui adorando, né? Lógico que o ambiente de vocês é maior, então o celular, não sei qual a mídia que vocês vão usar, vai estar transmitindo, né? Porque eu já vi pelo Zoom, transmite espaços muito grandes. Ah, tá. Então vai ser pelo Zoom. Pelo Zoom. Vai estar transmitindo aqui. E vai estar transmitindo pelo YouTube também. Ah, tá. Nós vamos jogar pelo Zoom e aí a senhora aí vai transmitir pelo YouTube da base. O Zoom vai estar configurado para transmitir pelo YouTube. Entendi. Então, vocês que vão estar entrando, né? É isso. Joia. Obrigado. Ok. Thalita, você tem disponibilidade para me ajudar como anfitrião? Então, pastora, depende dos horários, né?